Foi uma semana bem corrida para mim e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar no meu coração em primeiro lugar e no coração da tua igreja? E eu percebo, irmãos, que não só dentro da igreja Amor de Cristo, mas fora da igreja, outros servos do Senhor têm passado pelo mesmo problema que eu vou ministrar ao coração de vocês nessa manhã. Um probleminha chamado orgulho. E o orgulho, se não é tratado, ele faz com que haja uma separação, uma ruptura completa entre você e o seu Deus. Porque Deus resiste aos orgulhosos. E eu, conversando com o Senhor, Ele me levou... Na verdade, eu comecei a assistir as pregações da irmã Simone, que fala sobre Daniel. Daniel, ela fez uma pregação, acho que focada no Daniel 7, porque eu não terminei completamente, acho que são 4 sequências. E ela começa a falar sobre os animais, nisso ela vai dando uma pincelada sobre Daniel. Isso ela vai no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. E o capítulo que me chamou muita atenção foi Daniel 4. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Daniel 4. É a história de um homem muito poderoso chamado Nabucodonosor. E nesse capítulo 4, o título na minha Bíblia diz assim: O Edito do Rei, o seu sonho de uma árvore grande e a sua loucura. E Deus começou a ministrar muito no meu coração a respeito desta questão de uma árvore grande e a sua loucura. Todo mundo sabe o que significa árvore em profecia? Homem. Vamos ver uma referência bíblica? Deixa marcado aí Daniel 4 e vai lá para Marcos 8. Marcos 8, 23. Tem muitos, viu, irmãos? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Salmo 2 fala sobre isso. Marcos 2, 23, 24. O Salmo que nós vamos estudar. Vários textos da Bíblia nos levam a esse entendimento de que árvore é homem. Marcos 8, 23 e 24. Aqui é a cura de um cego de Betsaida, que Jesus cura. Vou ler desde o versículo 22, tá? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade. E cuspindo-lhe nos olhos, gente, quando eu vi pela primeira vez esse versículo, assim, as atitudes de Jesus eram sempre atitudes que chocavam, né? Aqueles que não estavam inteiramente ligados ao Pai se chocavam com as atitudes dele. Então, você imagina alguém que fala, eu vou te curar. E aí Deus fala, gospe no olho dele, gospe na cara dele. Qual seria a sua reação? E da pessoa que está recebendo o guspe, né? E tomando o cego pela mão, levou para fora da cidade, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. No 24. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então o Senhor Jesus aqui estava muito preocupado em curar a visão espiritual. Que sentido haveria de curar um homem na sua visão natural, se antes não houvesse o restabelecimento espiritual? E é o que o Senhor tenta, de todas as formas, fazer na minha vida e na sua vida, nos restaurar espiritualmente. E ali ele aproveita o fato da cegueira natural do corpo físico para também curá-lo espiritualmente. Então, por que eu fui em Marcos 8, 23 e 24? Para demonstrar que a árvore é homem em profecia. Então, nós vamos ver lá em Daniel 4 que o Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho, essa árvore que ele vê é ele próprio. Todo mundo já conhece essa história, eu não vou ficar perdendo tempo em ler isso, mas eu queria deixar isso bem claro, que a visão de Nabucodonosor a respeito dessa árvore grande, que seria, no versículo 14, diz assim,
A visão do Nabucodonosor, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Versículo 16: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado um coração de animal. O coração de um homem, irmãos, o coração aqui na palavra de Deus, nesse versículo, significa mente. Então, a mente racional do homem estava sendo transformado para a mente irracional do animal. O animal pensa, ele tem consciência, ele tem juízo, entendimento das coisas? Não, ele age por instinto. Então, Deus precisava tirar o entendimento do Nabucodonosor para que ele pudesse ser trabalhado na intensidade, na profundidade, na largura e na extensão do que Deus queria. Sabe por quê, irmãos? Do tamanho do orgulho que foi gerado no coração desse homem. E o mais incrível é que no capítulo 3, se vocês lerem aí, houve um outro sonho a respeito da estátua de ouro, né? Que ele manda construir uma estátua de ouro e manda todo mundo se ajoelhar diante dessa estátua, todo o rei da Babilônia. Somente 3 não fizeram isso. Quem são eles? Isso, Sadraque, Mesaque e Abednego. E por causa disso eles foram jogados na fornalha ardente. Que Nabucodonosor disse assim: olha, é para esquentar 7 vezes mais. E quando ele olha aquela cena, o que acontece? Eles queimam? Não só queimam, como ele olhando para dentro da fornalha, ele fica indignado, ele fala: peraí, mas não foram 3 jogados? Mas tem 4. E o quarto tem a característica, a semelhança do filho do homem. E aí eles são retirados da fornalha sem nenhum fio de cabelo queimado. E qual é a declaração que ele faz? Deixa eu achar o versículo aqui que eu não marquei. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, Jesus, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim foi, por Nabucodonosor, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Ele tinha tido experiência com Deus? Sabia quem era? E no versículo seguinte há uma corrupção do seu coração. E o que Deus quer? Qual é a análise, qual a aplicabilidade desses 2 textos para mim e para você? Que muitos de nós temos tido as mesmas experiências que o Nabucodonosor teve. E temos reconhecido, assim como ele reconheceu, que não há outro Deus como o nosso Deus. Mas à medida que nós vamos caminhando, a tendência e a ação do inimigo pelo favor do nosso próprio coração faz com que nós nos esqueçamos da grandeza desse Deus. E passamos a achar que de alguma forma somos suficientes. Pelo trabalho que fazemos, pela saúde que temos, pelos filhos abençoados, pela palavra que Deus libera na igreja, porque eu aprendi sobre os 10 mandamentos, porque eu sei a respeito do sábado, como eu sou bom. São de várias formas, respectiva à fraqueza de cada um, que o diabo vem gerando esse orgulho no coração. Ontem, irmãos, eu fiz um aconselhamento para uma pastora de uma igreja. E sabe qual que foi o tópico básico que Deus me levou a falar para ela? Orgulho. Isso não é diferente, viu, irmãos? E eu conversando com ela, eu via Deus na vida dela. Não sabe do sábado, não pratica os 10 mandamentos, não sabe a diferença de um Deus trino para um Deus uno. Nós servimos um Deus trino? Um Deus uno.
não sabe muitas coisas das quais o Senhor tem falado, mas eu tenho convicção no meu coração, pela conversa e pela seriedade com que ela trata com aquele povo, de que ela é um instrumento de Deus e há um tempo determinado de Deus na vida dela. E se ela estava sendo trazida até ali, é porque Deus amava ela muito e queria tratar naquilo que era necessário. E a igreja, irmãos, está rodeada de irmãos orgulhosos. Uma das minhas orações constantes é: Deus, se o Senhor vê orgulho no meu coração e quiser me tratar, faça do teu modo, pode me humilhar. E deve, se for do seu agrado, possa ser na frente da igreja, mas me põe no meu lugar. Sabe por quê? De que vale, gente, ganhar o mundo e perder a sua alma? De que vale ter a aprovação de vocês se eu não tenho a aprovação do meu Deus? E é isso que eu e você temos que ter na cabeça. Que toda exortação, toda palavra do Senhor, como a irmã Priscila ministrou na quarta-feira, tem que ser: Deus é para mim. E não levantar dali enquanto o Senhor não te responder, e sondar, e vasculhar. Senhor, esquadrinha, vê se há sinceridade no meu coração, como o irmão Fábio falou a respeito do Davi no Salmo. Como o Senhor me enxerga, Senhor? E aí se prepare, irmãos, porque Ele certamente vai falar, se essa oração for sincera. Se você realmente estiver disponível para essa obra do Senhor na tua vida. Então, nesse momento, Nabucodonosor fica 7 anos com o seu entendimento tirado, entendimento racional, porque a gente só pode prestar um culto de louvor e adoração a Deus quando o meu culto for racional. Romanos 12:1 diz isso, que eu devo apresentar a minha vida como um sacrifício vivo e toda a minha adoração tem que ser de modo que eu tenha entendimento. Como Deus tirou o entendimento de Nabucodonosor, se deixasse o entendimento, você acha que ele ia comer como animal? Ficar no lugar onde os animais ficariam? Precisou tirar do entendimento racional para o irracional. Mas quando chega o tempo determinado do Senhor, e a profecia era 7 anos sem entendimento, porque o Senhor viu que a soberba entrou com tanta profundidade que seria impossível, se não fosse dessa forma, desse tratamento, eles chegaram ao entendimento que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que não há reino que subsista sem a vontade do Senhor. E que não há líder que seja colocado às alturas se Deus assim não permitir. Não há líder que é retirado se Deus assim não permitir, conforme os seus propósitos. E aí no versículo 30 do Daniel 4... vocês vão ver um pouquinho do tamanho do orgulho que estava no coração do Nabucodonosor. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? De quem que é esse atributo? Magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Irmãos, quando essa voz saiu para Nabucodonosor, sabe quanto tempo demorou para se cumprir isso? Está no versículo 28. Versículo 29, mas vamos ler o 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E no versículo 29 diz: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, é que veio cumprir todas essas coisas. Então ele teve o sonho, o Daniel foi lá e revelou o sonho para ele, disse quem era a árvore e por que a árvore seria derribada não na sua raiz no seu tronco. Por quê? Porque se tirar o tronco e as raízes, morre, é uma morte completa, porque a árvore, se você podar os galhos, e podar ela como um todo, mas deixar o tronco e as raízes, porque o alimento vem pelas raízes, busca a água, busca os nutrientes da terra. E Deus falou: deixa as raízes e deixa o tronco, como a gente já leu, mas poda por completo. Deixou totalmente sem nada, sem nenhum entendimento racional. Mas deixou o tronco e as raízes porque Deus sabia que com esse tratamento, se ele fosse sincero de coração, ele voltaria ao Senhor. E é o que acontece. Então Daniel, revelando o sonho, passou 12 meses. Eu não vou falar um ano, gente, porque nesse tempo
O ano bíblico era de 360 dias, hoje o nosso é de 365. Então, o ano para eles, no caso, seriam 7 meses, mas aqui durou 12 meses para se cumprir um sonho. Então, quando eu estou conversando aqui com vocês e trazendo palavra profética para a vida de vocês, vocês têm que entender o seguinte: passou 6 meses, nada aconteceu. Passou um ano e ainda não houve sacudidura, ninguém saiu, não se cumpriu. Então, cuidado, irmãos. Teve palavras de Jesus e dos profetas, quando Isaías falava de Jesus a respeito daquele que seria o homem de dores, né, experimentado no trabalho, a qual os homens viravam o rosto, demorou muito tempo. Do tempo em que Isaías profetizou para Jesus se manifestar e nesse período passar pela sua aflição. Cuidado, irmãos, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E o tempo que se demora é proposital, sabe por quê? Para ver se há em você qualquer disposição de conversão ao Senhor. Todo tempo, após Deus ter falado, Deus vai começar a te provar a respeito da palavra que você recebeu. Para saber se há em você disposição de seguir os caminhos de Deus. Para saber se há em você algum caminho mau. E aí, passado por esse tumulto todo, após 7 anos, no versículo 33, após os 7 anos, tá? Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado de dentre os homens e comia a erva como os bois, o corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas da águia e as suas unhas como as da ave. Mas o fim daqueles dias, depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Lembra que eu falei a respeito do coração que foi trocado, que é mente? Mente racional para mente irracional. Então aqui volta-se o coração de homem, no sentido de mente, de entendimento, de razão. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra serão reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Questionando ao Senhor. Outra coisa, outra aplicabilidade que Deus quer colocar para mim e para você nessa manhã é o seguinte: o Senhor vai até o limite com você. Se precisar agir da mesma forma como que ele agiu com Nabucodonosor, te espremer tanto, de modo que você pense que quase não vai conseguir suportar, ele o fará. Sabe por quê? Porque ele está em busca da sua alma. Ele te quer, irmão. Então, entre o teu sofrimento extremo, ele permitir isso para ganhar a tua vida e te deixar no bem bom e perder a sua vida, ele vai te espremer até onde houver necessidade e possibilidade de ganho da sua vida. E eu vou dizer, muitos aqui ainda não entenderam os propósitos de Deus. E eu falei para o Senhor: eu não aguento mais lidar com esse povo. Porque eu chego, gente, eu não falo em parábolas. Eu falo claramente, separadamente com cada um. E quando eu olho as circunstâncias, eu vejo o povo sendo provado pelo Senhor e reprovado constantemente. Sabe o que significa? Intensidade de dor. Vai só aumentar. Qual é a consciência que vocês precisam ter? Aonde vocês precisam chegar? Qual é o fundo do mais profundo? Para quê? Não dá para ouvir e obedecer e falar: olha, Senhor, eu acho que eu não consigo fazer isso. Senhor, eu sei que eu não consigo, mas em Ti eu posso. Opera. Eu não sei de que jeito, eu não sei como, porque se eu soubesse eu estaria dando ordens ou conselhos a Ti. Nabucodonosor, depois dos 7 anos, ele diz assim, ó, no finalzinho aí do versículo 35, ele diz assim, ó:
E todos os moradores da terra são reputados em nada. Irmão, você não é nada. Eu não sou nada. É o Senhor que determina todas as coisas, o lugar que cada um deve estar, o que cada um deve fazer e as provações que cada um deve passar. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a mão e lhe diga, que fazes? Ou seja, não há quem possa dizer para o Senhor, por que estou sendo esmagado assim? Por que eu tenho que passar por isso? Isso é uma tolice. É a ação de um bicho irracional, que não pensa para falar, para questionar o Senhor. E olha, se precisar trocar o coração, igual ele fez com Nabucodonosor, vocês sabem que todas as passagens da Bíblia não são contos de fada. Aconteceu. Em Eclesiastes 1 diz que tudo que aconteceu, volta a acontecer. Como? Conforme a necessidade. Precisa passar? Não precisa. Se eu me posicionar, não precisa. Quando vai precisar? Se eu me tornar resistente a entender aquilo que Deus quer que eu entenda. Diante desse pequeno entendimento que o Senhor nos deu, o negocinho não está aqui não. Não, de passar. Nós vamos entender agora, nós vimos pela palavra um exemplo de uma árvore que estava doente e de uma forma tão intensa que precisou ser tirado o entendimento, tornado a nada, como um animal irracional para compreender a grandeza de Deus, por causa do orgulho. E aqui o Senhor vai nos mostrar um outro exemplo que era totalmente distante do orgulho. O crente comparado a uma árvore também, mas aqui em específico uma árvore chamada oliveira. Quem sabe o que essa árvore produz? Tudo bem. E a azeitona produz o quê? Que representa o quê? Na palavra de Deus. O que é o Espírito Santo? É uma pessoa? O que é? Um crente que está cheio do poder de Deus. Os santos de Deus são chamados simbolicamente de árvores de justiça. Eles são plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Você já viu esse versículo? Não? Nem eu tinha visto. Já viu? Alguém já viu? Amém. Eu não. Não, mas não era de Isaías 3, né? Árvores de justiça, lá em Isaías 61:3, vamos transcrever aqui. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria. Isso são descrições de Isaías 63 de Jesus. Nós temos que ser a imagem e semelhança de quem? Hein? Então, tudo que está descrito aí é o que eu também tenho que ser. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O meu caráter tem que ser a imagem e semelhança do caráter de... Para dar. Então, Jesus foi dado pelo Pai a nós para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria. Em vez de tristeza, um perfume de felicidade. Em vez de alegrias e roupas de festas, em vestes de luto. Um perfume de felicidade em vez de alegria. Lágrimas. Nossa, não sei se está pior com sem óculos. E roupas de festa em veste de luto. Eles farão... O que eu falei? Mas, gente, está repreendido isso em nome de Jesus. Vamos começar de novo. Para dar aos que choram... Ô, gente, agora não fala junto, senão vamos desconcentrar, hein? Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza. Um perfume de felicidade em vez de lágrimas. E roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todas a sua...
que nós estávamos falando mesmo? Para que serve a árvore? Para que nós servimos? Para mostrar a glória de Deus. O grande servo de Deus, Davi, em um dos seus salmos, comparou-se à oliveira verde na casa de Deus. Salmo 52:8. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Coisa mais interessante, porque toda vez que Deus falava com Davi para confrontá-lo, ele sabia que aquilo era tão verdade. Ele tinha um entendimento que o Nabucodonosor teve depois de 7 anos com o seu entendimento totalmente retirado. Ele disse: como eu posso questionar ou dizer para Deus, por que fazes isto comigo? E o Davi sabia que quando Deus falava através do profeta, ele tinha absoluta razão. Sabe por quê? Porque ele estava sempre em comunhão. Então, quando aquilo vinha que nem uma paulada na cabeça dele. Quando foi dada a notícia de que ele era aquela pessoa que tinha pegado a única ovelha do outro, ele caiu prostrado no chão. Não, Deus, mas eu não fiz isso. E a maioria das pessoas que eu converso dentro dessa igreja é dessa forma. Não, mentira, não fiz isso. Imagina, mas é porque... Não, mas deixa eu te explicar. Davi não justificava nada. Ele cometia erro, mas quando o Senhor o confrontava, imediatamente ele tinha consciência do seu erro. E aí ele dizia: confio, que falta para a igreja, no seu amor para sempre e sempre. Essa é uma comparação muito própria. Qual comparação? Dele ser como uma árvore, como uma oliveira verde junto à casa do Senhor. Pelo fato de que a oliveira produz um fruto de valor inestimável. Antigamente, a azeitona era usada para muitos fins. Os judeus usavam um processo muito interessante para a moedura dos frutos. Esta moedura nos ensina muito quando nos comparamos à oliveira e quando levamos o sentido desta moedura para o mundo espiritual. Então agora nós vamos entender o processo de moedura da azeitona e o que tem a ver comigo e com você. Primeira moedura, adoração, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós aprendemos no sábado passado, através da irmã Simone, que a adoração não é música somente. A nossa vida deve ser um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós não devemos simplesmente nos preparar para esse dia em especial, mas a nossa semana é um preparo para esse dia em especial. Então nós viemos aqui louvar e adorar o Senhor. Desde o primeiro momento que a igreja foi aberta, que a Simone organizou todas as coisas, que foi feita a primeira oração aqui, começou o culto de louvor e adoração ao Senhor. Na primeira moedura, eles retiravam um óleo fino que seria utilizado para adoração no templo. Esse óleo era o óleo para ungir todas as coisas dentro do templo da casa do Senhor. E era um óleo específico e especial. Tinha um jeito dele ser feito. Este era o melhor azeite retirado do fruto. Igualmente o crente é instrumento de adoração e deve ser puro, bem refinado, a fim de oferecer o melhor para o Senhor Jesus. Pergunta: como você chegou aqui hoje? Refinado? Puro, para oferecer o seu louvor e adoração ao Senhor? Você está cheio desse óleo? Está cheio do poder? Ou chegou aqui só para receber esse poder, sem ter nenhum preparo, nenhuma oração, nada? Sua semana foi um lixo. Brigou, xingou, questionou, não orou. E aí chega no sábado: vou oferecer um sábado santo ao Senhor. Mas para que ele seja santo, ele tem que ser oferecido por crentes santos. Não foi isso que a gente aprendeu sábado passado? O que é oferecer o melhor ao Senhor Jesus e a Deus? Vamos ver? O que podemos oferecer de melhor para Jesus? Nós já aprendemos sobre a mordomia do templo. Como é que está isso durante essa semana? Dízimo do templo ao Senhor. Nossos bens
traduzidos em dízimos e ofertas, nossos esforços e principalmente a nossa vida. Romanos 12 disse, né? Ofereça a vossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a segunda moedura, a alimentação. O segundo processo pelo qual a azeitona passava, retirava pela segunda vez o azeite. Então, o mesmo frutinho passando pela segunda moedura, retirava pela segunda vez o azeite, um pouco mais pesado, não tão puro, que seria usado na alimentação. Nós somos também chamados para alimentarmos o mundo com a palavra de Deus. Por que não tão puro? Quem foi aquele que desceu ao mundo totalmente puro e pregou pela primeira vez o Evangelho? Sendo ele o Filho de Deus. Totalmente puro. Nós somos totalmente puros. Por isso que esse segundo azeite, ele não é tão refinado. Porque nós temos ainda as nossas imperfeições e o pregar da palavra de Deus, ela não é absoluta. Sem contar a timidez. Sem contar quando nós vamos pregar a alguém, nós nos sentimos a última bolachinha do pacote. Então tem sempre um pouquinho de impurezas envolvida com esse liberar da palavra. Devemos contestar todo tipo de alimento pernicioso que satura a alma. Se escutarmos, a Priscila disse na quarta-feira a respeito de ouvirmos pregações de outros lugares. Deus tem sido, assim, maravilhoso, pleno e absoluto no alimento que Ele tem derramado sobre a Igreja Amor de Cristo. Mas sabe o que nós mostramos? Orgulho. Porque quando nós vamos procurar algo fora da igreja, e olha, irmãos, aquelas pregações que eu coloco, não é porque eu quero não, viu? Eu tenho que assistir cada uma delas e o Senhor falou, quero que você ponha isso, que o povo já esqueceu isso. E aí eu vou postando lá. Por que eu não postei do pastor? Por que eu não postei dos outros irmãos? Porque dos outros irmãos já estão todas, quando começou nova equipe de pregadores, quando começou a pregar, já colocou tudo na TV Amor de Cristo. O do pastor eu pedi para ele, assista, porque eu não tenho condição de assistir de todo mundo. Então a gente tem que dividir. Então eu falei para ele, assista as suas, ora ao Senhor e me fala que eu vou postando. Então não é que eu acho que as minhas são melhores, eu só posto as minhas. É que eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou e cada um tem que fazer a sua parte. A da Simone, eu assisti porque Deus me incomodou. Eu falei, Simone, posta. E a bichinha é dose. Falou, não vou. Eu falei, todo mundo falei, então passa. Pra mim que eu preciso assistir. E a partir daí saiu essa pregação aqui, irmãos. Eu vendo a primeira parte de Daniel 12 dela pregando. Que é imenso de tremendo. Da presença de Deus. Mas para isso, o orgulho tem que ser... E quando você vai para outros lugares, você está dizendo para Deus assim, não, ó, o que o Senhor está nos dando não serve não. O que é isso, irmão? Orgulho. Preguiça de assistir. Ou porque eu sei que, não sei, né, mas às vezes a minha voz não te agrada, ou você acha que eu grito muito, como algumas pessoas já me falaram. Mas esquece tudo isso. Usa da palavra. Se alimenta da palavra. Para de olhar para mim e ver meus defeitos. Eu tenho muitos. Jesus não fala, olha para o pregador. Jesus fala, olha para mim. Devemos contestar todo tipo de alimento pernicioso que satura a alma. Aqui eu vou falar de 2 tipos de alimento. Em Marcos 14, nós vamos ler... Marcos 14, nós vamos ler o 16, 17 e 18, diz assim, ó. Jesus estava lá pregando até altas horas. E aí estava todo mundo com fome, porque já fazia muito tempo que ele estava a falar e o povo estava sem fome. Os discípulos, na ansiedade, fora da comunhão, viraram, Jesus, dispensa esse povo. Manda eles embora para ir nas cidades circunvizinhas, se alimentarem de alguma coisa. Aí Jesus responde, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Nós não estamos falando da segunda parte da moedura, que é a alimentação. Então Jesus está falando para mim e para você, para de dar desculpa, que você não sabe isso, não sabe aquilo. Começa a correr atrás daquilo que você tem dificuldade e dá você mesmo comida a eles. Qual foi a pergunta dos discípulos para Jesus? Eles disseram, só temos aqui 5 pães
pães e 2 peixes, que muitas vezes é o que nós falamos. Não, eu não tenho condição de ir. Senhor, mas eu nem sei falar direito. Moisés, eu sou gago. Senhor, eu não tenho habilidade com a palavra. E o que o Senhor está falando para você? Busca. Vai buscar isso, busca de mim. E quando você entender, eu vou fazer um milagre. Porque quando eles se dispuseram a fazer o que Jesus estava falando, dar comida a eles, eles perceberam que eles tinham pouco para oferecer, mas não era suficiente. E aí o que Jesus fez? Um milagre. Sabe, irmãos, quando eu comecei aqui, eu tinha muito pouco. Eu tinha como os discípulos. Eu tinha 5 pães e 2 peixes. E aí eu falava, Senhor, eles riem de mim. Eles não ouvem o que eu digo. Eles acham, eu pegava textos inteiros, que era o que o Senhor me dava na época, e destrinchava aquilo, e eu via, não há relacionamento de versículos. E eu falava, Deus, por quê? O Senhor sabe que eu não tenho condições, mas se o Senhor me quer, Ele faça um milagre em mim. E aí, o milagre aconteceu, irmãos. Você está com dificuldade? Que isso não seja barreira para te levar aonde Deus quer te colocar e te levar. Busca, faz alguma coisa, sai da zona de conforto, peça um milagre a Deus. E aconteceu. Quando eles encontraram 5 pães e 2 peixes, que é o que eles tinham, Jesus disse, pois tragam para mim, disse Jesus. E em seguida você já sabe, aconteceu um milagre. Está precisando de um milagre na sua vida? Peça para Jesus. Fala para Ele, Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes, faz um milagre na minha vida. Porque eu quero dar comida a eles. Comida espiritual. Compreenderam isso? A terceira moedura, iluminação. Então, a terceira vez que o frutinho da azeitona vai passar por uma moedura. Mais uma vez, as olivas esmagadas eram colocadas naquele local e amassadas com mais força. Dali era tirado o azeite para a iluminação das casas. Era o combustível que servia para acender as lamparinas e iluminar as casas. O Senhor manda que nossa luz resplandeça diante dos homens e diz também que somos luz do mundo. Mateus 5,16 diz, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Nós não começamos essa ministração falando de Isaías 61, que nós somos árvores de justiça plantadas e transformadas para glorificar a Deus. Então Ele quer pegar, irmãos, eu e você, os mais podres Ele quer pegar, porque Ele transformando e expondo a luz de Cristo que está em vocês, vai falar, uau, aquela menina era assim, fazia isso, fazia aquilo, olha como ela está. Pegar uma pessoa perfeitinha, queridos, que nunca fez nada de errado, que aparentemente é santinho, não há a manifestação da glória de Deus. Eu conversando com essa pastora ontem, ela tem uma história de vida, um testemunho, e estava escondendo. Eu falei, não, irmã, é o contrário. Deixa a tua vergonha mostrar a grandeza e a glória de Deus. Fala, conta. Quantas irmãs dentro da igreja devem estar passando pelo mesmo problema que você passou? Quantas pessoas vão alcançar? Irmãos, ninguém que está aqui tem uma vida plena e santa. Todos nós fomos muito pecadores. Estamos sendo transformados e santificados agora. E se você esconder aquilo que você fez de errado, como foi a tua vida, como você vai manifestar a glória de Deus? Se você se esconde, se você quer se mostrar sempre perfeitinho. Que tipo de brilho estamos deixando transparecer com as nossas vidas, com o nosso comportamento diante do mundo? Será mesmo que é o brilho do Espírito de Cristo em nós? Ou é aquilo que nós queremos passar para as pessoas? Estamos iluminando o caminho da salvação para as almas se encontrarem com Cristo, ou somos apenas velas de luz titubeante, que é assim, ó, titubeante aqui, titubeia, uma hora tal, hora tal, sabe aquela lamparina que tá assim, bem fraquinho? Uma hora, o irmão olha para você lá fora e fala, uau,
olha o que Deus está fazendo na vida dele. De repente ele fica um tempinho sem te ver, na hora que ele te olha de novo, ué, o que aconteceu? Cadê a fé que ela demonstrou naquele momento? Porque começou a ter tribulações, Deus começou a trabalhar em você, lapidando o diamante na intensidade, e aí você fala, não quero isso, não aceita isso, e começa a questionar o Senhor, e a tua luz apaga. Aí aquele testemunho que naquele momento foi tão potente na vida daquele irmão, de repente fala assim, era só uma faísquinha, não virou nada, eu sabia. Quarta moedura, fabricação de sabão. O sabão é usado para provocar a limpeza por onde passa. Para produzir limpeza espiritual em alguém, precisamos estar limpos pela palavra. O Senhor tem derramado sabão suficiente aqui dentro? E por que está sujo? Pode me explicar? Falta de compromisso. Vontade. João 15:3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Isso é a palavra de Jesus para a igreja. E por que eu estou dando um pito desse na igreja? Se tem sabão suficiente para lavar toda e qualquer sujeira, por mais grossa e intensa que ela seja. Aquela que você fala, dessa roupa não vai sair. Perdi a roupa, manchou. Jesus disse, eu tiro. Não tem pecado que Jesus não possa alcançar e limpar. Não existe. Precisamos ser cristãos zelosos que reflitam a excelência do caráter de Cristo, a fim de que possamos influenciar outros com o nosso exemplo. Você é uma oliveira verde, como diz o salmista? Entendeu o que significa ser uma oliveira verde? Está disposto a ser esmagado? Presta atenção. Está disposto a ser esmagado, triturado, quebrado pelo oleiro, a fim de ser gerado em nós um caráter que agrada ao Senhor e traga benefícios para o próximo? Presta atenção, aqui não é ser esmagado, triturado, quebrado, a fim de que eu alcance a minha salvação. É sempre para o outro. Primeiro para agradar a Deus em primeiro lugar. E depois para alcançar o próximo. Então, Senhor, olha, pode me esmagar, me triturar, me quebrar, desde que no final desse processo eu consiga, alguma coisa que eu desejo do seu coração, que é contrária à vontade de Deus. Vai conseguir, irmãos? Não vai conseguir. O propósito é sempre, em primeiro lugar, agradar a Deus para alcançar o seu próximo. Não tem nada a ver comigo. Meu eu e a minha vontade. Creiamos que quando passamos por adversidades, dificuldades, tentações, estamos sendo habilitados para escolher fazer a vontade de Deus. Deus obriga? As tribulações vêm. Quando ele provou Nabucodonosor, depois de 7 anos, Deus devolveu o entendimento para ele. Ele podia falar assim, por que você fez isso comigo? Eu não merecia, olha o que você me tornou. Mas quais foram as palavras de Nabucodonosor? Nenhum morador da terra é nada. Diante da tua glória, diante do teu poder, ele não questionou, ele aceitou. Mas é sempre uma escolha. Esse é o maior, para mim, na minha opinião, é a maior manifestação do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque ele nos dá o direito de escolher. Ele nos mostra o caminho, às vezes é através de tribulação, às vezes é através de tentações, não que ele tente, porque Deus não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado, mas ele permite que Satanás faça esse trabalho. E por que Satanás muitas vezes consegue? Porque ele vê em nós desejos diferentes da vontade de Deus. Então é os desejos do nosso coração, que nós falamos, as nossas atitudes, que atrai Satanás para as nossas vidas, e ele apenas dá um empurrãozinho para aquilo que já é natural do meu coração. Então, por que vem todas essas coisas sobre nós? Para que nós possamos escolher. Livre direito de agir, livre agência ou livre arbítrio. O direito de ser juiz da sua própria vida.
E aí, sabe o que Deus faz? Nós não estamos no juízo investigativo? Então, Ele está nos investigando quais escolhas nós estamos fazendo. Porque Ele fala, o juiz da vida de cada um é você mesmo. E conforme o que você escolhe, porque você determinou como juiz para a sua vida fazer isso ou aquilo, eu vou dar a sentença. Você fez isso, filho? Está lá comprovado que você fez. Então, sinto muito, eu não posso fazer nada por você. A sentença para você de execução é o lago de fogo. Mas se você escolhe fazer a vontade de Deus, a sentença para você é a morada na Nova Jerusalém Celestial. Ele apenas vai sentenciar aquilo que você mesmo escolheu para você. Por isso que eu digo que a livre agência ou livre-arbítrio é o maior presente e demonstração de amor de Deus. De te dar o direito de escolher, de ser o juiz da sua própria vida. Em resumo, quando dizemos ao Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Irmãos, quando eu disse isso, caiu na minha cabeça. Vim parar aqui. Nós temos que ter a consciência, estamos aceitando ser tratados, moldados e mudados pelo Senhor. Guarda isso na sua cabeça. Você está orando, pedindo a Deus para te transformar, te usar e te abençoar. Então, vem o Senhor e te esmaga para tirar o óleo fino de você e fazer de você um adorador. Esse processo dói, irmãos. Quando você pensa que acabou, o Senhor começa a te esmagar novamente, a segunda moedura, para tirar mais óleo de você, para te usar para alimentar outras pessoas, para que você seja uma fonte de alimento espiritual para os outros. Isso também dói muito. Quando você pensa que acabou o processo, vem o Senhor novamente e te esmaga mais um pouco para tirar mais óleo de você, para que você seja usado para iluminar o caminho dos outros, para que você seja luz. E quando você pensa que terminou, vem o Senhor novamente e te esmaga um pouco mais para que você seja um sabão, para que você possa ser usado para a limpeza espiritual de alguém. Então, até que enfim, o processo terminou e você pode dizer, estou pronto. Mas ainda falta uma moedura, que é a quinta. E é a mais difícil, que é o que o Senhor quer falar conosco. Começou o culto falando a respeito do orgulho. A quinta moedura, a moedura da humildade. Depois de tudo isso, para que você não venha assim soberbecer e dizer, estou pronto, santificado e sou melhor, o Senhor te faz lembrar que você é um nada e que a glória dele é tudo na sua vida. Você, depois de todo o processo, subiu um enorme degrau e é de lá que o Senhor quer te fazer descer. Ele te esmaga um pouco e você desce o degrau. Então, ele te esmaga mais um pouco e você se ajoelha. Então, ele te esmaga mais um pouco e você se prostra. Laura, mas prostrar e ajoelhar não é a mesma coisa? Depende. Muitas pessoas se ajoelham aqui na igreja porque falam, vamos todo mundo ficar de joelho para orar, mas o coração está assim, ai que chato. Então, Deus tem que te esmagar um pouquinho mais. Doer um pouquinho mais para você entender que tem que se curvar. Não é só estar de joelhinho lá. Então ele te esmaga mais um pouco e faz com que você reconheça que precisa dele, que sua vida sem ele nada tem sentido, que você precisa dele para tudo, que você se tornou uma criança que confia e depende totalmente de seu pai. É assim o nosso Deus. Está disponível para ele? É assim que ele vai tratar a mim e você. Este é o único caminho, é a verdade que te leva a ter um encontro com Jesus nos altos céus, quando ele vier em glória. Amém? Não existe outro, irmãos. E que você, nessa manhã, possa perguntar ao Senhor, como a Priscila diz, toda palavra que está vindo na igreja, eu pergunto, Senhor, é para mim? Aonde que o Senhor quer falar comigo? Estou disponível, faça a obra, porque eu não abro mão do encontro mais importante da minha vida, que é com o Senhor, nos ares, na segunda vinda. Amém? Deus te abençoe e vamos adorar o Senhor.